Queria agradecer o senhor por aceitar o nosso pedido de entrevista. O Opera Mundi é um veículo especializado em relações internacionais e política internacional. Então a gente vai focar as perguntas essencialmente nessas questões, para a gente conhecer como o senhor tem acompanhado as questões internacionais nesse momento e como o senhor vê o futuro delas daqui para frente. Presidente, o mundo parece caminhar para uma nova Guerra Fria, dessa vez entre China e Estados Unidos. Como o senhor vê essa questão, essas disputas comerciais e políticas acirradas e ferrenhas entre esses dois países, e de que lado o senhor se coloca nessa? Olha, o mundo, depois de algumas décadas de febre de globalização, onde você dificultava o trânsito das pessoas e facilitava o trânsito de dinheiro, em que a China virou uma espécie de porto seguro para as empresas americanas irem produzir a preços muito baratos, o Vietnã, e vai por aí afora. Ou seja, o mundo, depois dessa febre da globalização, o mundo resolveu voltar a favorecer o chamado Estado Nacional de uma forma totalmente equivocada. Eu lembro que em 2009, quando nós fizemos a primeira reunião do G20, a segunda, na verdade, em Londres, eu lembro que uma das preocupações nossas era que a gente não deveria deixar de pensar, sabe, em evitar o protecionismo, porque em função da crise econômica era preciso que a gente fomentasse o comércio e, ao mesmo tempo, a gente fomentássemos o desenvolvimento dos chamados países mais pobres. Essa era a ideia básica. Eu lembro que foi na famosa reunião que o Obama me chamou de o cara, foi numa reunião em que o Gordon Brown aceitava muitas das coisas que eu propunha na reunião, talvez pelo respeito que ele tinha à minha origem do mundo sindical, e foi uma reunião que produziu coisas extraordinárias, inclusive produziu o efeito de mudanças no controle das organizações multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial. Ali se aprovou, sabe, que tivesse novos personagens, novos dirigentes participando, que não aconteceu porque o parlamento de alguns países, sobretudo dos Estados Unidos, não referendou a decisão. Bem, quando eu imaginava que as decisões do G20 iriam proporcionar que tivéssemos mais comércio no mundo, mais abertura, e mais dinheiro dos países ricos que estavam com problema de demanda interna e que, portanto, poderiam suprir a demanda interna, facilitando a venda para países que precisavam de acesso à tecnologia, a máquinas novas, ou seja, isso não aconteceu. Voltou o protecionismo. E aí veio a eleição, sabe, do Trump, sabe, que não causa mal apenas para os Estados Unidos, ou seja, e ele ganhou as eleições com um discurso muito nacionalista, uma coisa muito assim, América para os americanos, sabe, emprego para os americanos, vamos mandar embora imigrantes, vamos acabar com o mexicano, acabar com o latino-americano, é só americano, americano. Esse é um discurso que pega nos Estados Unidos, pegou na Europa e aqui no Brasil também se tentou pegar. Você lembra que em 2006, quando eu fui candidato e o Alckmin disputou comigo, ele levantava a dúvida do dinheiro que o Brasil tinha emprestado para o metrô da Venezuela. Ele só parou de falar quando eu alertei ele que o contrato e o acordo tinha sido feito pelo Fernando Henrique Cardoso e corretamente, porque no acordo o Brasil exportava serviço de engenharia para a Venezuela. Aí eles pararam. Mas na campanha da Dilma, por exemplo, votaram com o estaleiro de Cuba sem se importar quanto o Brasil ganhou com o empréstimo a Cuba para fazer o estaleiro. O Brasil exportou mais de 900 milhões de dólares para Cuba em serviços e em ferramentas, em peças, em transporte. Ou seja, então o mundo voltou a se fechar a partir do Trump numa guerra fratricida. Porque nesse instante em que a humanidade vive, em que ainda você tem quase que 1 bilhão de pessoas passando fome, pessoas que se não têm calorias e proteína necessária para viver decentemente,
Quer dizer, o mundo estava precisando de mais progresso, de mais desenvolvimento, de mais crescimento e de mais acessibilidade de alimentos às pessoas pobres. E isso significa que os países ricos teriam que mudar de comportamento, coisa que não mudam. Agora, nesse cenário... Só dar um dado para você. Uma coisa que eu fico assim assustado é que quando teve a crise de 2008, sabe? Primeiro teve a crise do subprime nos Estados Unidos em 2007. Eu lembro disso, que eu estava no Panamá, numa reunião com mais de 300 empresários brasileiros e panamenhos. E eu lembro a loucura que deu nos empresários que tinham dinheiro nos Estados Unidos e alguns correram logo para lá para tentar resolver o problema do subprime. E depois veio a crise de 2008 com a quebra do Lehman Brothers. Ou seja, em todas essas crises eu nunca vi o FMI se manifestar, ter um discurso, ter uma proposta, o Banco Mundial, sabe? Nunca deram um palpite. O Lehman Brothers já custou mais de 14 trilhões de dólares e até agora o FMI não se mete. E ele se mete muito quando a crise é aqui. Na Argentina já conseguiram colocar a Argentina numa encalacrada. Então eu penso o seguinte, olha, essa crise que nós estamos vivendo agora, essa crise, ela carece da ausência de liderança política, porque crise política se resolve com discussão política, e os Estados Unidos não está nem um pouco interessado em resolver o problema. Brigar com a China é brigar com o maior consumidor deles e o maior exportador deles. Brigar com a China é tentar dizer o seguinte, nós vamos trabalhar para atrapalhar o crescimento econômico no planeta Terra. Presidente, retomando isso, pensando nos BRICS, o senhor acha que os BRICS viveram um ataque político e econômico e a China vive isso agora, o que de alguma forma aconteceu com o Brasil e com a Rússia? Haroldo, os BRICS nunca foram tratados com respeito pelos países ricos, nem pelos europeus e nem pelos americanos. Olha, porque quando nós começamos a fazer as primeiras reuniões dos BRICS, eu pelo menos tinha em conta de que os BRICS tinham que ter um banco de desenvolvimento. E foi criado, sabe, no governo da Dilma. Eu não sei como é que está funcionando agora. Os BRICS tinham interesse de criar uma cesta de moeda para que a gente não ficasse dependente do dólar como moeda para nossas exportações. E o Obama tinha uma preocupação muito grande. Eu lembro que quando nós criamos os BRICS, eu lembro que o Obama tinha preocupação, sabe, se a gente ia criar ou não uma moeda. Quando a gente falava de banco sul-americano, de banco dos BRICS, eles ficavam meio horrorizados que a gente queria criar uma nova moeda. E eu achava que a gente tinha que criar uma moeda para fugir. Você não pode ficar dependente da moeda de um país que tem a máquina de produzir aquela moeda. Você não pode ficar dependente, não era assim. Eles tomaram atitude e na verdade, eles tomaram para si a ideia de que o dólar seria a moeda internacional para o comércio, sem falar com ninguém. Foram impondo, e o mundo hoje depende disso. Então, eu acho que os BRICS nunca foi bem aceito. Eu acho que os BRICS deixou de fazer algumas coisas porque as pessoas também não sabiam. A gente não sabe de tudo na mesma hora, mas os BRICS devem funcionar como a criação de uma nova proposta de desenvolvimento e uma nova proposta de relações internacionais e comerciais entre os países. O BRICS pode ser um modelo, sabe, para equilibrar o mundo e livrar um pouco o mundo da dependência que o mundo tem da arrogância de alguns governos americanos. Presidente, nesse cenário, qual o papel da esquerda mundial? É retomar a ideia de socialismo ou trabalhar para melhorar a vida dentro do capitalismo? Olha, eu acho que a esquerda ela tem que pensar o que ela quer sobre muitos assuntos. Veja, eu acho que depois da queda do Muro de Berlim, muita coisa ficou mais difícil para a esquerda. Eu, na verdade, fui muito criticado no Brasil porque eu era um cara favorável à queda do Muro de Berlim. Eu nunca aceitei a ideia de pensamento único, nunca aceitei a ideia que tudo seria resolvido se tivesse escrito no manual. E eu acho que a queda do Muro de Berlim, ela permitiu que a esquerda pudesse voltar a pensar livremente nova forma de organização, a pensar livremente nova forma de fazer sindicalismo,
a pensar novamente em brigar para melhorar de vida. Ora, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A direita foi muito mais ousada do que a esquerda, porque a direita partiu para temas, muitas vezes temas de interesse eminentemente do Estado, por exemplo, o discurso contra os imigrantes. Ou seja, o discurso é um discurso muito forte em qualquer país do mundo. Veja o que está acontecendo agora no Brasil com os discursos do governo em relação à Venezuela. Quando começou essa xenofobia contra os imigrantes, eu lembro que eu fui no Ministério da Justiça com o Tarso Genro e assinei a legalização de 150 mil bolivianos que estavam no Brasil para dizer que os imigrantes não são os problemas desse país. Os imigrantes, em muitas circunstâncias, eles foram salvação. O Brasil, por exemplo, trouxe muitos imigrantes aqui para, primeiro, misturar a nossa raça, fazer uma miscigenação do povo brasileiro. Segundo, para aprender a produzir, sabe, na agricultura. Terceiro, para ter mão de obra qualificada, não só de negros, mas de europeus. Então, nós não soubemos fazer esse discurso. Tá? Então, eu acho que a esquerda tem que pensar um novo discurso e assumir efetivamente a necessidade de que só vale a pena governar se você tiver com o povo no centro de todas as decisões. Para que você quer governar? Você quer governar para melhorar a vida do povo. Não tem outra razão para você governar. Você não quer ser governo, sabe, pelo menos na lógica da esquerda, para resolver o problema do sistema financeiro. Você não quer governar para resolver o problema dos grandes empresários. Você quer governar para resolver os problemas das pessoas que não têm acesso, as pessoas que estão marginalizadas. E eu lembro que eu tinha divergência com alguns companheiros meus europeus que vinham ao Brasil e eles achavam que o nosso discurso do PT era muito radical. Era muito radical nos dias de hoje, porque eles fizeram esse mesmo discurso nosso logo no pós-guerra ou no começo do século XX, eles fizeram esse mesmo discurso. Agora, como eles conquistaram o chamado Estado de Bem-Estar Social, né, e eu acho que foi uma coisa fantástica pelo seguinte, ninguém agradece aos russos, mas foi graças à Revolução de 17 que fez com que, sabe, os europeus caminhassem para a criação do Estado de Bem-Estar Social, que agora está acabando. Então, o que a esquerda tem que fazer? A esquerda precisa voltar, não a construir o seu discurso original, mas a esquerda precisa saber o que está acontecendo no mundo, ou seja, na medida em que você não tem uma confrontação mais direta, você tem apenas um lado capitalista impondo regras, onde tudo é feito em função de melhorar a produtividade, de melhorar a rentabilidade, e não tem nada pensando em como melhorar a humanidade. Como melhorar? Eu quero mais tecnologia para quê? Eu quero mais desenvolvimento para quê? Eu quero mais produção para quê? Tudo só tem sentido se melhorar a vida do povo. O senhor usaria a palavra socialismo para isso ou não? Você pode usar a palavra socialismo. Eu sinceramente, acho que não tem uma única coisa que pode resolver isso. Ou seja, se você achar que em cada país tudo tem que ser igual e você não levar em conta a experiência cultural, a história de cada país, você pode resultar no erro, sabe? De quem construiu o Manifesto Comunista, achar que a partir do manifesto tudo estava resolvido. Não estava. Ou seja, você pode ter um fio condutor, sabe, de uma proposta que pode ser considerada uma proposta socialista, mas para você discutir socialismo, você tem que discutir que tipo de socialismo. Você quer um socialismo onde você tem um partido único? Você quer um socialismo onde o sindicato não possa fazer greve, não possa protestar, não possa ter pauta de reivindicação? Não tem liberdade cultural, não tem liberdade religiosa? Esse, para mim, não interessa. Eu sou amante da liberdade, sabe, em qualquer que seja o sistema de governo, e qualquer que seja o regime político. Presidente, o senhor liderou, mudando um pouco de tema, o senhor liderou um movimento de presidentes progressistas, de governos progressistas na América Latina, que apostou na integração da América Latina e uma certa autonomia, como o senhor já tratou aí um pouco antes, em relação aos grandes países, ao centro, Estados Unidos e Europa. O que deu errado nesse processo, considerando que esses países hoje tendem a um isolamento e, eventualmente, uma relação direta com os Estados Unidos, que é o caso do Brasil na política externa do governo Bolsonaro? Olha, eu não liderei, eu compartilhei
com a Argentina, eu compartilhei com a Venezuela, eu compartilhei com o México, eu compartilhei com a Bolívia, eu compartilhei, sabe, com muita gente da América Latina, um outro jeito de discutir integração. Por isso é que nós nos juntamos para romper com a ideia da ALCA, que a ALCA era uma ideia dos Estados Unidos, sabe, que tinha como objetivo, sabe, fazer um grande acordo com o Brasil e sufocar o restante dos países de economia mais fraca. Então, nós tratamos de fortalecer o Mercosul para poder romper com a ALCA. E rompemos em Mar del Plata com a presença do Bush na reunião, para a gente dizer que a gente queria criar um sistema latino-americano de desenvolvimento. Nós queríamos criar um grupo econômico que pudesse negociar com a União Europeia, que pudesse negociar com os asiáticos, que pudesse negociar com o próprio Estados Unidos enquanto grupo, porque nós éramos um monte de países fracos, mas juntos a gente poderia ficar mais forte. Eram quase 460 milhões, sabe, de habitantes. E isso foi uma coisa extraordinária. Acho que foi o melhor momento da América Latina. Nós tivemos dificuldade, porque nós ainda tínhamos 500 anos de história em que os países da América do Sul não confiavam no Brasil. As aulas, na maioria das escolas militares dos países da América do Sul, era a aula de colocar o Brasil como inimigo, né? O Brasil era o inimigo da América do Sul. O pessoal tinha que ter medo do Brasil. No México, pergunta até hoje, por que o empresário mexicano tem medo do empresário brasileiro e não tem medo dos empresários americanos que estão sufocando ele lá dentro? Então, a gente ainda tinha muito preconceito histórico, muita coisa que dificultava criar instituições democráticas. Você sabe que nós, latino-americanos, falamos demais, né? Nós, sabe, para tudo a gente constrói uma tese, constrói um discurso, e isso atrapalha um pouco. Então, eu acho que nós avançamos muito, foi o melhor momento da América Latina, com a criação da Unasul, com a criação da CELAC. Veja, a CELAC foi a primeira reunião que participou Cuba, sem participação dos Estados Unidos e Canadá. Foi a primeira reunião, sabe, que esses dois países não participaram. Foi feita em Sauípe, na Bahia. Depois nós fizemos uma coisa extraordinária, que foi uma reunião entre a América do Sul e os países africanos. Depois nós fizemos uma reunião entre a América do Sul e os países árabes, foi no Congresso Nacional. Havia aquela loucura de sempre, de que nós estávamos fazendo um movimento contra Israel, que era juntar os países árabes contra Israel, e, na verdade, a gente não queria juntar nada contra nada. O que a gente queria era provar que nós saímos de uma balança comercial de 2 bilhões de dólares com os países árabes e fomos para 12 bilhões e meio em 2011. O senhor repetiria essa prioridade para a África, Ásia, América Latina e Oriente Médio? Repetiria. Beto, quando você toma uma decisão de criar novos parceiros, você não está negando os parceiros que você tem. Um país do tamanho do Brasil não pode ficar dependente de um único país ou de dois países. O Brasil é um país, sabe, que não tem contencioso. O nosso último contencioso foi com o Paraguai, há mais de 150 anos atrás. Ou seja, nós precisamos construir uma relação de amizade, sabe, que possa permitir que o Brasil transite em todos os países do mundo. Em alguns, o Brasil tem o papel de ser solidário. Como é que você vai pagar a nossa dívida histórica com os africanos? Ora, você não vai pagar como dinheiro, você vai pagar isso em solidariedade, em transferência de tecnologia. É por isso que eu não tive nenhum problema de levar a Embrapa para ficar em Gana. É por isso que eu não tive nenhum problema de fazer a fábrica de antirretrovirais em Moçambique para ajudar a cuidar da AIDS. É por isso que eu não tive problema de criar, sabe, uma universidade aberta em Moçambique, em parceria com a Universidade do Ceará. A última vez que eu fui lá, que estava funcionando, tinha 900 alunos fazendo universidade. Acho que tudo isso está acabando. Eu fui, por exemplo, só para você ter ideia, eu fui à União Africana e a União Africana tinha preparado um projeto de desenvolvimento para a África chamado, acho que era FIDA. FIDA ou PIDA, mas acho que era FIDA. Era um programa de desenvolvimento de investimento em infraestrutura da ordem de 360 bilhões de dólares. Eu fui ter uma reunião com a senhora Zuma, que era a presidente da União Africana, para propor para ela que um jeito de fazer com que a África se desenvolvesse
era ela fazer um convite em nome da União Africana para todos os bancos de desenvolvimento do mundo, sabe, da China, do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Malásia, todos, chamar o Banco Mundial, chamar o FMI e chamar todas as empresas envolvidas na construção de infraestrutura para eles oferecerem um pacote de obras para desenvolver a África, sobretudo na questão de hidrelétrica. Você tem país africano que apenas 30% do dia tem energia elétrica. Você tem país africano que passa quase que o dia todo apagado, porque não tem energia elétrica. Então, sem energia elétrica, o resto não acontece. Bom, eu pensava assim, esse era o papel do Brasil na África. O papel do Brasil na América Latina era um país que deveria dar garantia de tranquilidade e de democracia nesses países. Ou seja, como é que você mantém uma relação com um país como o Uruguai, que é um país pequeno, mais desenvolvido do que, sabe, culturalmente do que o Brasil? Como é que você mantém uma relação em que construa uma certa lealdade? É se você abrir espaço para que os uruguaios não dependam tanto de outros. Como é que você mantém com a Bolívia? Aliás, falar da Bolívia é importante lembrar aos desavisados que a melhor economia hoje da América Latina está na Bolívia, que a menor inflação está na Bolívia, que a maior reserva, depois do Brasil, está na Bolívia. E presidente, é bom o senhor citar a Bolívia. Enfim, o senhor teve um problema no início do governo com a Bolívia e depois isso foi solucionado na questão do petróleo. O petróleo hoje está sendo, voltou a ser tema também por conta dos ataques à Arábia Saudita, etc. O senhor já falou que o pré-sal levou os Estados Unidos um dos motivos do golpe contra Dilma seria o interesse norte-americano no petróleo brasileiro. Qual que é a importância do petróleo nesse jogo? Olha, primeiro, eu não tive conflito com a Bolívia. O Evo teve um conflito comigo e eu não esqueço nunca que aqui no Brasil, sobretudo a elite paulista, achava que o meu governo era frouxo porque eles queriam que eu brigasse com o Evo Morales. E na minha cabeça passava essa seguinte ideia: como é que pode um metalúrgico de São Bernardo do Campo brigar com o índio cocaleiro da Bolívia? Eu queria brigar com o Bush não quis brigar comigo nunca. O Bush teve uma boa relação comigo. Como é que eu vou brigar com o Evo? Ademais, eu achava que o Evo tinha razão. A Petrobras na Bolívia era muito pedante. A Petrobras na Bolívia tinha uma direção que era muito arrogante. Ela achava que ela governava a Bolívia. E o gás era do Evo, ele tinha o direito daquele gás. Eu nunca me opus a isso. Então, na verdade, eu não esqueço uma história fantástica, que é o seguinte: eu estava em Viena, não estava vendo um concerto, não. Eu estava participando de uma reunião entre a União Europeia e a América Latina. E estava no auge da briga. Foi num dia, vocês vão lembrar, num dia que o Chaves agrediu o Senado brasileiro. E foi o primeiro dia em que nós fizemos uma resposta dura ao Chaves em defesa do Senado no Brasil. Você vai lembrar se você for ver a história do momento. E naquele dia, eu estava no hotel, chamei o Evo Morales, participou da reunião. Eu não sei se o Chaves participou, mas eu sei que o Raul Castro participou da reunião. E eu peguei o mapa da América do Sul para mostrar para o Evo o que ele estava fazendo comigo. Eu dizia: Evo, você está com uma espada na minha cabeça. Você está impondo determinadas coisas em função de que o gás é seu. Tá? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou colocar uma espada na sua cabeça, sabe? Para que a gente equilibre o jogo. Olha o mapa da América do Sul. Você não tem para quem vender o teu gás. Para vender para a Argentina, você tem que fazer um gasoduto. Nem você, nem a Argentina tem dinheiro. Para vender para os Estados Unidos, você tem que passar pelo território da Colômbia, pelo território do Peru, pelo território da Venezuela. Chile que não... Tá? Para você sair no Oceano Atlântico, você tem o Rio Madeira, que é uma boa possibilidade. Agora, veja no mapa. Você só tem um pedacinho do Rio Madeira.
Então, eu estou te dizendo isso, meu querido. Ele me chamava de hermano maior, hermano mais velho. Eu falava, eu estou dizendo isso, hermano, porque é o seguinte, eu estou com a espada na tua cabeça. Eu vou criar o Plan Gás, e criamos o Plan Gás no Brasil, e vou provar que eu não dependo mais de você. Quando eu não depender de você, que eu dizer para você, eu não quero mais o teu gás, você vai dizer, não, Lula, pelo amor de Deus, eu preciso vender para o Brasil, porque é o único país que eu tenho que vender. E reconheci que tinha que fazer ajuste do gás da Bolívia, e reconheci que o Brasil tinha que tratar o Evo como um país, a Bolívia como um país soberano. Falei para ela, se você pagar o preço, sabe, o gás é seu, faça o que você quiser. E até hoje eu não sei como é que está agora, mas está vencendo agora, dia 19, o acordo do gasoduto da Bolívia. Eu não sei se o Brasil ainda precisa, se vai renovar. Eu acho que precisa renovar porque a Bolívia é o único país sul-americano superavitário com o Brasil por conta da importação de gás. Mas eu não ia brigar jamais com a Bolívia. A segunda coisa, o problema do petróleo, eu li um livro que me fascinou muito, que foi o livro chamado Petróleo. Eu tenho dificuldade de falar nome em inglês, então eu esqueço com muita facilidade o nome do escritor. Mas é um livro de quase 1000 páginas, em que conta a história do petróleo desde que ele foi descoberto pela primeira vez nos Estados Unidos. De lá para cá, de 1859 até 2019, o petróleo está perdendo agora para a chamada indústria de dados, sabe? Mas a verdade é que o petróleo sempre determinou a política mundial. Sempre. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Sabe? O petróleo causou mais guerra do que paz. E sempre na cabeça disso está quem? Os Estados Unidos. Sabe? Hoje todo mundo precisa saber que a guerra do Iraque foi feita por conta do petróleo. Todo mundo precisa saber que a Petrobras descobriu nos anos 80 o maior poço contínuo de petróleo no Iraque, sabe, que tinha por volta, eu não sei o número exato, por volta de 80 bilhões de barris de reserva, e que o Saddam Hussein, quando tomou a informação, tirou a Petrobras de lá e o Brasil pagou vendendo Passat para o Iraque. Esse petróleo estava lá, e é por isso que foi feita a guerra com o Iraque. Não tinha esse negócio de armas químicas. Cadê as armas químicas? Foi esse Bolton que tirou o Bustani da agência que cuidava de armas nucleares e armas químicas, porque o governo brasileiro se acovardou. Então, o petróleo sempre foi o causador. No Oriente Médio, de várias guerras, vários conflitos, vários preços. E agora a mesma coisa. Veja, tentar jogar a culpa em cima do Irã é uma velha tática americana que não sabe trabalhar sem ter um inimigo. O inimigo é sempre ou latino-americano, ou árabe, ou russo. Agora o chinês. Você tem que ter essa cara para ser inimigo. E a cara do anjo salvador da democracia é o americano. Aliás, os americanos, nesse aspecto, são fantásticos. Ou seja, eles tomaram uma surra no Vietnã, que até hoje eles não esqueceram. Mas veja, para a molecada que assiste esse filme desses super-heróis, do Rambo e outros que tais, sabe, um cara sozinho ganha a guerra. Eles ganharam todas as guerras, todas as batalhas no Vietnã, ninguém no Vietnã, no cinema. Então, os americanos não sabem trabalhar sem ter o inimigo. Tá? Então, o inimigo agora é o Irã. Eu só queria lembrar o seguinte, o Irã não é um país qualquer. É preciso respeitar a cultura milenar do Irã. É preciso respeitar os 80 milhões de iranianos. É preciso respeitar a relação do Irã fronteiriça com um país muito importante que é a China. E é importante que se descubra de verdade quem provocou a explosão da refinaria, ao invés de você culpar a priori o inimigo. É mais ou menos o que aconteceu comigo aqui. Mais ou menos, ou seja, inventaram uma mentira. Essa mentira foi comprada e vendida à sociedade pela Globo. A partir da mentira não tem que explicar mais nada. Vamos criar na sociedade uma convulsão de que nós não conseguiremos derrotar o PT em eleições, já tínhamos ganhado 4, íamos ganhar a 5ª, e se tivéssemos chance, íamos ganhar a 6ª, sabe? Porque nós somos melhor do que eles, organizamos melhor do que eles e fizemos mais do que eles. Então encontraram um jeito, contaram uma mentira para a sociedade, eu estou aqui.
sabe? Eu estou aqui. Quando essa mentira vai ser desenvolvida e explicada para a sociedade, o Intercept está cumprindo uma parte. Os meus advogados, na minha defesa, cumpriram outra parte. A imprensa brasileira, você tem uma parte da imprensa tão canalha, que eles não deram até hoje uma única notícia da Intercept. Uma notícia. Você pega o Jornal Nacional, só deram para tentar livrar a cara do Faustão. Tá? Aí explicaram. Depois, eu não sei se deram outro pedacinho para justificar a cara de alguém. Mas o dado concreto é que, na hora de publicar as mentiras como verdadeiras, eu tinha todo santo dia 20 minutos no Jornal Nacional mentindo, divulgando as mentiras do Bolsonaro e as mentiras do Dallagnol. Do Bolsonaro não, desculpa, as mentiras do Moro e as mentiras do Dallagnol. Do Dallagnol. Pois bem, eles não queriam saber se era verdade, eles não perguntavam para o meu advogado, eles não queriam saber a contra-informação. Agora, eles encontraram um argumento, sabe, não reconheço. Olha, reconhece sim. Se tem uma quadrilha organizada nesse país, chama-se a Lava Jato. É uma quadrilha organizada, feita, inclusive, com o objetivo de roubar dinheiro. Pega o acordo de 2,5 bilhões da Petrobras, pega o acordo com a Odebrecht, que está no acordo de leniência, que nós estamos tentando receber informações, já pedimos, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, queremos o acordo de leniência da Odebrecht com a Lava Jato. Eu queria voltar, desculpa interrompê-lo, mas eu queria voltar para as questões internacionais um pouco. E nesse aspecto... Que esse negócio da Lava Jato é o mais internacional de todos os negócios. Por quê? Porque, na minha opinião, o Brasil é refém. O Ministério Público Brasileiro, através do Janot, através do Moro e através da Lava Jato, o Ministério Público Brasileiro se submeteu ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América do Norte. E por detrás disso está o interesse no pré-sal. E quem que é o responsável por isso? É o Obama? Veja, deixa eu te falar uma coisa. Num país como os Estados Unidos, é muito difícil você culpar o presidente. Eu acho que o presidente é o último a saber. Lá e no Brasil. Mas o senhor se sentiu... Depois eu queria falar de outro assunto, Deixa eu te falar uma coisa. O problema é que, desde que nós descobrimos o pré-sal, tá? Veja, pega o mapa e dê uma olhada. O pré-sal está na divisa da fronteira marítima do Brasil. Se não tivesse o MET estendido para 200 milhas, que dá quase 300 quilômetros, é isso? O pré-sal estaria em águas estrangeiras, em águas internacionais. 320. Então, ele está ali no limite, na divisa. Sabe? Então, o que aconteceu? Logo que nós descobrimos o pré-sal, os americanos logo colocaram para funcionar a quarta frota que tinha sido desativada na Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Quando eles fizeram isso, nós discutimos, eu resolvi então propor aos países latino-americanos da América do Sul a criação do Conselho de Defesa da América do Sul, que era para tentar fazer um contraponto. Tá? Eles diziam na época que o petróleo era muito caro, que não dava para explorar. E hoje o barril do petróleo do pré-sal está a $6,5. Eu vi uma entrevista do Estrela esses dias no debate. Está a $6, quase o mesmo preço do petróleo da Arábia Saudita, que é tirado quase que na face da terra. Tá? E vamos buscar ele a quase 7.000 metros de profundidade. E nós tínhamos ideia de que o pré-sal, ele era, quando nós cunhamos a ideia que ele era o passaporte do futuro, é porque nós achávamos que, através do pré-sal, a gente deveria criar mais refinaria para exportar derivados e não óleo cru, e que a gente deveria fazer do pré-sal o passaporte do futuro, ou seja, você destinar uma boa parcela dos recursos do pré-sal para investimento em educação, ciência e tecnologia e saúde. E, ao mesmo tempo, criar uma forte indústria petroleira no Brasil, indústria de gás e óleo, indústria naval. E o ataque da Lava Jato, o senhor acha que está relacionado a impedir isso? Eu acho que está intimamente ligado, porque, veja, você está lembrado que em 2012, se não me falha a memória, eu não lembro as datas,
roubaram informações secretas da Petrobras, roubaram um container. Né? Roubaram um container da Petrobras. Até hoje não se sabe onde foi parar esse container com as informações sigilosas da Petrobras. A empresa que dava certificação para a Petrobras na época parece que era a empresa que era do vice-presidente do Obama. Tá? Ora, os americanos, com as informações da Petrobras, eles tinham importância, por isso é que eles não aceitavam a lei da partilha. O senhor acha que o governo Dilma cai também por conta disso? Eu acho que cai. Era preciso tirar o PT. Tudo bem, presidente, Veja, mas por que tentaram... os governos da Bolívia, de Cuba e Venezuela conseguiram resistir e o governo brasileiro não? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa para você, porque são coisas diferentes. São coisas diferentes, são culturas diferentes. Na Bolívia, eu lembro que na Venezuela, quando eles deram o golpe no Chaves, em 2000, se não me falha a memória. Um pouco depois. Hein? 2002, eu 2002. Não, 2002, quando eu fui eleito presidente, 2002, quando eles deram o golpe na Venezuela, eu tomei posse em 2003, a primeira coisa que nós fizemos foi criar um grupo de amigos para tentar fazer o referendo revogatório, sabe, que foi uma coisa que deu fôlego ao Chaves para continuar governando a Venezuela, sempre muito tensa. Aqui no Brasil, veja, primeiro, eu não trabalhava com a ideia de que o PSDB e, sobretudo, o Aécio fosse fazer uma campanha do ódio que fizeram contra Dilma e, depois que terminou a campanha que perderam, resolveram boicotar o governo da Dilma. Ou seja, na verdade, quando eles elegeram Eduardo Cunha presidente da Câmara, a ideia era não deixar a Dilma governar. A Dilma tentou mudar, sabe, com a medida provisória, a questão da desoneração, porque a Dilma tinha desonerado entre 2011 e 2014 540 bilhões de reais. Ela queria acabar com a desoneração, porque nenhum caixa consegue perder tanto dinheiro assim. E colocaram o Eduardo Cunha para fazer maldade com ela. Ela mandava, sabe, uma medida provisória para desonerar a fábrica de papel assim, ele desonerava 500 coisas. E foi criando um rombo no governo. E eu acho que nós demoramos para fazer. Quando nós fizemos de forma atabalhoada e perdemos parte da nossa base. Se você for conversar com a CUT, for conversar com as organizações sindicais, você vai perceber que muita gente estava muito puto com o PT, sabe, por conta das propostas de reforma que a gente começou a fazer no final do governo da Dilma. Aí veio a posse, aí a verdade é que a Dilma não conseguiu mais governar. Mas vamos lembrar, para as pessoas perceberem, que o Brasil, em dezembro de 2014, tinha 4,3% ou 4,6% de desemprego. Era o menor da história do Brasil e era um desemprego comparado à Dinamarca, comparado à Finlândia, comparado à Noruega. Sabe? Então, nós não conseguimos porque também o Congresso não trabalhou para ajudar a Dilma. Ali já havia a ideia de que era preciso infernizar a vida do PT e a vida da Dilma. Mesmo assim, eu tinha em mente que ele não estava atrás do impeachment só. Eu tinha em mente, já naquela época, de que o objetivo deles era evitar que o PT governasse de 2014 a 2018 e que o PT pudesse me eleger em 2018. Aí seria a morte para os tucanos, ou seja, porque o sonho do Fernando Henrique Cardoso era ficar 20 anos, sabe? E quem ia ficar mais de 20 anos era o PT no governo. E se nós ficássemos 20 anos, certamente nós teríamos consertado esse país muito mais do que fizemos nos primeiros 14 anos. Tudo bem, presidente, mas ainda ficando nos Estados Unidos, para encerrar um tópico que eu acho importante, o senhor se sentiu traído pelo Obama quando ele atrapalhou o acordo Brasil, Turquia e Irã? Olha, ele não atrapalhou o acordo, eu acho que o Obama foi vítima. O que ficou claro é o seguinte: nenhum país que compõe o Conselho de Segurança da ONU tinha conversa com o Ahmadinejad. Eu, numa reunião do G20, eu perguntei para o Obama, perguntei para o Sarkozy, perguntei para a Angela Merkel, perguntei para o Prodi, perguntei para vários companheiros
europeus e para o Obama, vocês já conversaram com o Ahmadinejad? Ninguém tinha conversado com o Ahmadinejad. Eu falei, como é que vocês querem encontrar um caminho de paz se vocês não conversam com a pessoa? Você não tem noção da minha conversa com o Ahmadinejad. O Ahmadinejad, ele vinha ao Brasil, ele não tinha muita relação comigo. A relação dele era com Chaves e com o Evo Morales. Um dia eu estava em Nova York, e ele estava lá e eu pedi uma conversa com ele, porque ele tinha dito que os judeus queria dizer que só eles tinham morrido na guerra, que era mentira de 6 milhões de judeus. Eu pedi uma conversa e fui falar para o Ahmadinejad, olha, eu quero saber se você pensa isso sobre os 6 milhões de mortos de judeus em campo de concentração. Porque é verdade que morreram 60 milhões na guerra, mas os judeus não morreram na guerra, eles foram assassinados. Sim. Campo de concentração é diferente. Então você não pode dizer que os judeus querem assumir o sofrimento pela guerra, porque eles foram vítimas, sabe? Não era soldado, eram seres humanos, criança, mulher, homem, que foram assassinados barbaramente pelos nazistas. Bom, disso surgiu a conversa do enriquecimento de urânio. E eu falei para ele, olha, Ahmadinejad, é o seguinte, ó, se você quiser, eu vou a Teherã conversar com você. Agora é o seguinte, eu defendo que você faça o enriquecimento de urânio nos moldes em que o Brasil faz. Sim. O Brasil enriquece urânio para fim científico e o Brasil quer o mesmo para você. Se você estiver disposto a conversar, eu vou ao Irã. E ele topou. Antes de ir, o Celso Amorim foi 2 ou 3 vezes, sabe, de forma meio sigilosa. Eu conversei com o Jintao, eu conversei com o Sarkozy, eu conversei com o Putin, depois eu conversei com o Medvedev. Uns queriam que eu fosse, outros não queriam. Os americanos não queriam que eu fosse, hipótese alguma. Tá? O Obama não queria, depois o Obama achou que ia. O Obama até mandou uma carta para mim de coisas que ele achava que poderia ser negociado. Só que eu acho que o Obama não conversou com a Hillary Clinton. A Hillary Clinton era contra. Uhum. Olha, eu saí do Brasil para ir a Teherã. Quando eu chego em Moscou, Medvedev, nós fomos fazer uma reunião, Medvedev falou, ó, Lula, eu recebi um telefonema do Obama pedindo para você não ir porque você vai ser enganado, porque não sei das quantas. Eu saí de Moscou, demos até uma entrevista coletiva, em que eu falava que eu tinha 90% de crença que nós íamos fazer o acordo. Saí de Moscou, fui para o Catar. Cheguei em Doha, fui encontrar com o Emir. O Emir me cumprimentou e falou, Lula, acabei de receber um telefonema da Hillary Clinton pedindo para que você não fosse a Teherã, que os iranianos não cumprem palavra, que eles são mentirosos, que não sei das quantas. E ainda dizia, com a arrogância da Hillary, dizia, de que o Lula é ingênuo. Sabe a prepotência americana de que só eles é que não são ingênuos? Eu falei, eu vou. Eu fui. E cheguei lá, nós conseguimos fazer um acordo muito melhor do que o acordo que eles fizeram agora. O que me surpreendeu é que, ao invés dos meus irmãos dos países ricos ficarem contentes que eu tinha, junto com a Turquia, resolvido os problemas que eles não conseguiram resolver, eles ficaram com ódio. Ficaram com ódio. E qual foi a resposta que eles deram? Além de agradecer, fizeram novos, como é que fala? Novos bloqueios econômicos ao Irã. Aí eu fiquei puto da vida, peguei a carta que o Obama tinha mandado e divulguei. Uhum. Sabe, porque não pode haver molecagem nesse sentido. Não pode haver molecagem. Sabe, eu perdi quase 3 dias, eu fui ofendido. Você pega as matérias dos jornais conservadores aqui no Brasil, você pega um jornal troglodita como o Estadão, sabe, que me triturava. Que Lula não tem das quantas, Lula vai no eixo do mal, Lula vai não ter das quantas, Lula... Sabe? Pois bem, nós conseguimos fazer, Brasil e Turquia, sabe, sob a batuta do meu querido companheiro Celso Amorim, estamos acabando o tempo, temos 10 minutos. Que eu cansei de elogiar o Celso Amorim como o melhor chanceler do mundo no período em que ele foi meu chanceler.
mais competente de todos. Presidente, eu queria falar um pouco de América Latina. A primeira questão, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação muito breve sobre a eleição argentina. Qual a sua expectativa com a eleição e se o senhor acha que isso pode abrir um novo ciclo progressista? Temos que ser breve, porque está acabando. Mais do que expectativa, eu tenho desejo que o Fernandes ganhe as eleições. Acho que a Argentina precisa de uma pessoa que pense no povo argentino e não uma pessoa que pense no mercado. O senhor, e qual o balanço que o senhor faz do Foro de São Paulo nesses 30 anos, pensando um pouco no Brasil e na Argentina especialmente? Olha, eu acho que o Foro de São Paulo ele pode ser maior se ele colocar as pessoas mais importantes para participar do Foro de São Paulo. Por exemplo, eu quando fui presidente, eu não participava do Foro de São Paulo, o Chaves não participava do Foro de São Paulo, o Kirchner não participava, ou seja, a gente um pouco que abandona, sabe? E eu acho que o Foro de São Paulo pode ser uma coisa muito importante para a organização política dos setores de esquerda da América Latina. O senhor acha que o fato de vocês não participar... Desculpa, eu várias vezes fui convidado para ser presidente da Internacional Socialista. Pelo companheiro Sócrates, pelo Felipe González, pelo Zapateiro, pelo D'Alema. E eu sempre me recusei. Primeiro porque o Brasil não era... O PT não era filiado à Internacional. Segundo, porque a Internacional tem a cara da Europa. Jamais poderia ser presidida por um latino-americano. Nós temos que criar uma coisa nossa. E o Foro de São Paulo é essa coisa, sabe, que a gente pode criar se a gente quiser. Agora tem mais o Fórum de Puebla, que participou Haddad, Celso Amorim, sabe, que pode ser uma coisa interessante. Agora, o senhor acha que o fato de vocês não terem participado, o senhor, o presidente Chaves, é um dos motivos por essa fantasia que existe em torno do Foro de São Paulo, de que é um grande conluio mundial? O Foro de São Paulo, ele é atacado da forma mais imbecil. Mais imbecil, se esses trogloditas que atacam o Foro de São Paulo participassem de uma reunião, eles iriam perceber, sabe? Porque, na verdade, eles falam do Foro de São Paulo que eles falam, o que eles falam de tudo. Falam de artistas, falam de cultura, falam de LGBT, falam de sindicato, falam da culta, ou seja, tudo virou monstro para eles. Ou seja, é a ignorância do desconhecimento. Essa gente nunca participou de nada, sabe, que fosse plural. E o Fórum de São Paulo é uma coisa plural, é um fórum carente, ele poderia ser mais forte, mais incisivo, sabe, poderia ter uma grande organização. A ausência de vocês, o senhor acha que Eu pode acho que a ausência prejudicado? prejudica. Se você tem um encontro na Venezuela que não participa o maior líder, se você tem no Brasil que não participa, você tem na Argentina que não participa do Uruguai, sabe, obviamente que vai ficar enfraquecido. Presidente, o senhor, 15 anos depois do envio das tropas... Aliás, só para te dizer uma coisa que é importante, eu não posso perder a oportunidade de dizer, porque o Fórum de São Paulo foi uma criação nossa, do PT, sabe, notadamente do Marco Aurélio e minha, depois das eleições de 89. Eu nunca imaginei que poderia ganhar uma eleição por via do voto. Em 89 eu descobri que era possível. Aí tomei a decisão de convocar uma reunião da esquerda latino-americana, que ainda pensava muito em luta armada, para mostrar para ela que era possível ganhar as eleições organizando. E graças a Deus, quase todos os partidos que compõem o Fórum de São Paulo já governaram os países da América Latina. E foi um momento muito bom para os países. Presidente, falando de Haiti, hoje o Haiti, 15 anos depois do envio das tropas brasileiras, continua um país em situação bastante de subdesenvolvimento, destruído, submetido a um governo oligárquico, e os generais que foram lá hoje fazem parte do governo Bolsonaro. O senhor se arrepende de ter enviado essas tropas? Não, não me arrependo. Veja, são coisas distintas. Você tem, sempre que você tiver que fazer um julgamento de procedimento humano, você precisa vincular o momento histórico em que as coisas aconteceram. Tá? O Brasil não foi lá para consertar o Haiti. O Brasil foi lá para tentar manter um clima de paz, de harmonia, até se reconstruir as eleições, eleger as pessoas e criar a própria polícia do Haiti. Foi para isso que o Brasil foi para lá. Em contrapartida, os estados outros deveriam fornecer ajuda monetária para que a gente pudesse recuperar o Haiti.
Um país que não tem o Palácio de Governo, que não tem a catedral em construção, é um país que não existe. Vamos ser francos. Eu tinha muita amizade com o Preval. O PT junto, ou melhor, o governo do Brasil junto com Cuba criou a primeira UPA lá no Haiti. Lamentavelmente, as pessoas são hipócritas porque as pessoas não dão dinheiro, as pessoas querem dar dinheiro para as ONGs dele lá dentro do país, com a ideia de que tem muita corrupção, então não vou dar dinheiro para o governo, eu vou dar dinheiro para a ONG americana, uma ONG alemã, uma ONG, sabe, quando deveria dar o dinheiro diretamente para o Preval ou para outro presidente que fosse eleito lá. Eu lembro que colocaram o Bill Clinton para ser o arrecadador, não arrecadou nada, tá? E eu não tenho os números, mas se você conversar com o César Moreira, ele te dá. O Brasil parece que foi um dos poucos países que colocou dinheiro em cash no Haiti, porque a gente achava que deveria recuperar o Haiti. O Brasil mandou gente para lá para tentar, sabe, ajudar na recuperação da agricultura familiar, no reflorestamento do Haiti. Agora faz 10 anos que eu deixei o governo. Mas mandou os generais que estão no governo Bolsonaro. Veja, os generais não eram meus. Você sabe que não, o presidente da República não escolhe general. É uma bobagem imaginar que o presidente indicou tal general. Eles têm uma carreira, sabe? E na carreira que eles têm, eles vão galgando degraus, o alto comando se reúne e acha que fulano de tal é melhor, que você é melhor do que o Breno. Então indica o teu nome. Olha, isso aqui tem mais culturas, é mais assíduo às aulas, sabe atirar melhor, é mais... Então vem essa indicação. Vem junto com o ministro da Defesa e você indica. Você não vai dizer, não, eu não quero esse, eu quero aquele outro, se você não conhece as pessoas. Sabe? Então, veja, é muito difícil. Eu vejo que as pessoas fazem comparação, porque o Allende indicou o Pinochet e o Pinochet foi contra ele. O Allende indicou o Pinochet porque, na época, as informações que ele recebeu era para indicar o Pinochet. Sim. Sabe? Eu nunca pedi favor, eu quero que os militares cuidem do Brasil, da segurança do Brasil. Sabe? Se querem se meter em política, sabe, deixa as fardas. E virem cidadão civil e concorram, porque sempre se meter em política. Se tem uma coisa que militar nunca deixou de fazer no Brasil, foi política. Desde a proclamação da República. Você acha que eles têm que parar? Nunca ganhar. Não, eu acho que pode fazer, mas quando vai fazer, tira a farda e fala assim, então agora eu vou ser político, vou me submeter ao debate. Faz como fizeram os outros. Agora os caras querem, sabe, encher a máquina de ex-general, de ex não sei das quantas, sabe? Presidente, o senhor torce... O senhor falou que torce pela eleição do Fernandes e para os Estados Unidos em 2020. O senhor torce por alguém? Não, é difícil. Veja, obviamente que eu torço sempre, sabe? Se o Bernie Sanders ganhar as eleições, seria ótimo, sabe? Eu não conheço as pessoas, então eu não tenho como dar palpite sobre outro país. A única coisa que eu acho é que um país como o Brasil é muito importante. A única coisa que falta ao Brasil é o Brasil se respeitar. Sabe, você aprende uma coisa elementar no berço, você aprende com a sua mãe. Você tem que gostar de ser respeitado e você tem que respeitar os outros. Sabe? Por falar nisso, já que o senhor não quer, seria bom o Bernie Sanders, mas política externa do governo Bolsonaro, como o senhor define essa submissão aparente, pelo menos, incondicional à política da Casa Branca? Eu acho humilhante para o Brasil. O papel do Bolsonaro na relação com os Estados Unidos é uma coisa humilhante. O fato dele indicar o filho para ser embaixador, ele tem o direito de indicar que ele quiser, é prerrogativa do presidente. É preciso saber se a pessoa tem condições, se a pessoa está preparada, porque é a embaixada politicamente mais importante para o Brasil, e que você não tem que estar preocupado em indicar um amigo, você tem que estar preocupado em indicar alguém que possa falar, sabe, do tamanho do Brasil. Alguém que possa representar o Brasil. Eu, sinceramente, não vejo preparo político para que o filho do Bolsonaro seja essa pessoa. Bem, se ele quer arcar com as consequências, que arca, porque a responsabilidade termina sendo do Senado. É o Senado que, em última hipótese, vai investigar, vai pedir para ele fritar um hambúrguer lá dentro do Senado, sabe? Pede para ele assar uma linguiça, pede para fazer qualquer outra coisa, porque só hambúrguer não é credencial para alguém ser embaixador. Ser filho do presidente também não é. Isso aqui não é monarquia. Agora, é importante saber que a responsabilidade
é do Bolsonaro indicar, mas quem vai referendar é o Senado. Então, a responsabilidade republicana é do Senado. E tem muita gente, certamente, sem nenhum desmerecimento, porque não o conheço pessoalmente, mas certamente pelos indícios que eu tenho, sabe, tem muita gente mais preparada que o filho do Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Mas não Unidos. se resume a isso, a saneamento dos Estados Unidos. Tem uma série de outras políticas. Não, veja, é total subserviência. Isso não faz bem para o Brasil. Não faz bem para o Bolsonaro, se você quer saber. Ninguém gosta de quem não se respeita. Ninguém gosta de lambe-botas, sabe? Ninguém gosta de lambe-botas. Presidente, a gente está acabando a entrevista. Queria agradecer mais uma vez. Queria uma última pergunta. O senhor fala-se muito do senhor Prêmio Nobel da Paz. O senhor imaginou algo que diria caso venha a ser nomeado para o prêmio? Ora, veja, eu não... Toda vez, acho que é a terceira ou quarta vez que alguém diz que vai indicar. Eu, quando ganhei aquele prêmio da Unesco, me disseram lá, o próprio presidente da Unesco, que o próximo passo seria o Nobel da Paz. Eu fico imaginando aqui, eu fiz campanha para Dom Evaristo Arnes, eu fiz campanha para Zilda Arnes, ou seja, nós já tivemos pessoas no Brasil, sabe, extraordinárias, que nunca ganhou um prêmio Nobel da Paz, nós já tivemos gente extraordinária no Brasil que nunca ganhou um prêmio de literatura, ou seja, sabe? Então, eu não sei se é o problema da língua portuguesa, se é falta... Eu lembro que uma rainha, sabe, eu estava pousando com a minha família e com a minha delegação num palácio, e uma certa rainha, que eu prefiro preservar o nome, disse o seguinte: ó, Lula, se você der um sinal, sabe, de paz na Venezuela, se você tentar mostrar que a Venezuela não vai fazer nenhuma loucura, você tem facilidade de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Eu falei, olha, eu não posso dar palpite sobre outro país, sabe? O Chávez é o que é, o Chávez foi eleito. Você pode criticar o Chávez de qualquer coisa, sabe? Eu tenho críticas ao Chávez, mas a minha relação com o Chávez era muito forte, era uma relação de companheiro. Eu achava ele muito voluntarista, eu achava, sabe? Mas não vou deixar de gostar dele por conta disso. O Chávez fazia eleição a cada 2 anos, vira e mexe ele tinha uma eleição, vira e mexe ele tinha uma eleição. O problema é que na Venezuela todo mundo falava que era Lula. O Chávez era meu amigo, o Capriles dizia eu sou o Lula da Venezuela, sabe? E nós resolvemos uma coisa fantástica que foi a criação do grupo de amigos. Uma vez eu fui a Letícia, na Colômbia, com o Celso Amorim e com o Marco Aurélio para evitar uma briga entre Chávez e Uribe. Deu Na certo? casa do Uribe, Sim lá ou não, em Letícia, nós fizemos um documento lá para mandar para o Chávez. Era uma loucura. Era uma loucura. Sabe? Eu cheguei a dizer para o Bush, ó Bush, você quer que o Chávez pare de te encher o saco? Para de encher o saco dele. Pede para a Condoleta não ficar escrevendo artigo contra o Chávez no Miami Herald, ou seja, deixa o Chávez cuidar da vida dele, porque cada vez que você fala uma bobagem, é uma passeata. Cada vez que o Uribe faz bobagem, é uma passeata. Lá e cá. Então parece que tem pessoas que adoram uma briga para poder fazer política. E eu sou um homem de paz. Eu aprendi na minha vida o seguinte: uma boa conversa resolve, sabe, em pouco tempo, o que uma grande discussão não resolve a vida inteira. Obrigado, presidente. Obrigado a você. Sabe? Espero que você tenha feito todas as perguntas que você queria fazer. Se Quase tiver todas. alguma coisa importante que eu não respondi, você pode fazer uma carta, mandar para o Marco Aurélio aqui, mandar para os meus advogados aqui, que eles me entregam, e eu posso responder para você por escrito, para que você faça a sua entrevista completa, sabe? E que o Breno não venha depois encher o saco que eu não respondi todas as perguntas. Não vai encher. Tá não. bom? Muito obrigado. Ele mandou um abraço para o senhor. Tá? Até Um mais. abraço, dê um abraço nele.